Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem. Rogério Amaral, Entre Amigos. Olá, meus amigos, novamente sejam muito bem-vindos ao programa Rogério Amaral, Entre Amigos. É sempre uma alegria renovada saber que vocês estão na audiência. Meu convidado de hoje já participou do programa, mas numa situação diferente. Participou como vice-prefeito e secretário extraordinário para a Copa de 14. Hoje volta ao programa como prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Tudo bom, prefeito? Tudo bem, Rogério. Grande alegria, enorme satisfação voltar a participar do teu programa. A satisfação é minha, porque nós tivemos uma belíssima entrevista naquela oportunidade, onde tu falaste sobre a tua vida, a tua formação profissional, inclusive, na política e também quando veio do interior para Porto Alegre e a vida esportiva também. Exatamente. Aliás, é bom a gente repetir isso um pouco, porque quando se vê relacionando Fortunati com o esporte, com Copa e tudo mais, é bom que o telespectador saiba que tu és um esportista, não só desportista. Eu gosto de esporte, eu desde criança sempre pratiquei muito esporte. Começando com o que é normal no interior, futebol de campo, futebol de salão. Depois, quando fui a Caxias estudar o antigo científico, aí aprendi a jogar basquete, vôlei e handebol. Acabei sendo campeão estadual estudantil de handebol na época, foi um esporte que eu acabei abraçando. Vim a Porto Alegre, continuei disputando na URGS esses mesmos esportes, ou seja, e depois na ABB e na CM. Então, eu adoro esporte, até hoje pratico esporte. Consegue compatibilizar essa agenda agora frenética de prefeito? Não é fácil, mas eu me imponho um ritmo que obrigatoriamente eu tenho que, nas segundas, quartas e sextas, nem sempre consigo, reservar no horário do meio-dia a 1h da tarde, é um horário muito maluco, mas é o único horário possível para jogar futebol na CM. Futebol 7 com amigos. Sim. A CM tem esse horário, tem um horário no final da tarde, o final da tarde impossível, porque a partir das 6 horas, 7 horas, quando eu saio da prefeitura, sempre tenho atividades externas, que vão até 10h30, 11 horas da noite. Bom, hoje é um exemplo também, né? Teve atividades durante a tarde, avançou no início da noite. Então é impossível, porque a maioria das pessoas, meus amigos, eles trabalham durante o dia e o que fazem? À noite vão fazer o seu esporte. Eu não consigo. O turno da noite ele está sempre reservado. Sim. Ou são atividades mais solenes ou happy hours, mas sempre envolvendo a prefeitura. Eu estou sempre na representação da cidade. Então, pensar em praticar esporte à noite é impossível. Não. Então, eu optei por um horário que parece maluco, mas que tem dado certo, do meio-dia a 1h. E tem que ficar em forma, né? Porque realmente essa correria aí não é fácil, essa pressão toda que existe. Aliás, e às vezes sobra um tempo também para depois dos compromissos ir curtir um pouco os amigos numa janta. Exatamente. Não é? Como aconteceu há 2 semanas mais ou menos lá no restaurante Casa de Portugal, que nós tivemos a satisfação da nossa confraria em contar com a sua presença esses lá. Esses são os bons momentos, porque não se tratava de um ato oficial, não se tratava de algo solene, mas o encontro de amigos, de pessoas. Vários amigos, outras pessoas que eu não conhecia, mas acabei conhecendo e me tornando amigo. São momentos realmente muito gostosos. E que propicia mais a convivência familiar também, né? Exatamente. Porque aí nessa oportunidade a dona Regina foi, né, ao encontro também, na confraternização. São momentos que quebram um pouco esta lógica imposta pela atividade pública, especialmente a atividade do prefeito, que é o formal. Naturalmente, não estou reclamando do formal, claro. Faz parte da minha atividade. Mas temos que ter alguns momentos em que isto é quebrado, ou seja, o informal é importante, o aconchego dos amigos, o encontro com os amigos, o próprio futebol, a ida ao cinema, ao teatro. Eu faço o possível para buscar esse espaço, mesmo com pouco tempo, porque senão a cabeça não aguenta. Como diz, passa a um ser normal. Exatamente. Mas nós começamos a falar sobre a tua vida esportiva e desportista, que és,
Vamos falar sobre essa assinatura desse convênio que aconteceu na sexta-feira da outra semana, não é? Que foi com o Convention Bureau de Porto Alegre, da região metropolitana, para os eventos esportivos, né? Para os eventos esportivos. Tem uma coisa que eu não consigo entender ainda. Por exemplo, a Rede Globo de televisão transmite a Maratona de São Paulo e transmite a Volta da Pampulha em Belo Horizonte. Exato. Que é uma prova tradicional e tal. E a nossa maratona ainda não teve o espaço, né? Talvez porque seja quase, é uma dedução que eu faço, um evento isolado. Agora, a partir dessa assinatura desse convênio. Então, em primeiro lugar, é importante destacar o seguinte. Eu estou convencido que pouca gente sabe da riqueza das praças de esportes, dos locais de prática de esportes que temos em Porto Alegre. Por quê? Porque é natural, se a gente vai buscando alguns clubes, são clubes que estão voltados para os seus associados, mas que têm uma estrutura esportiva fantástica, Sujipa, União, ABB como exemplo. Ou mesmo praças públicas que também têm estruturas muito bem montadas, mas que é do desconhecimento. E na medida em que isto não é conhecido, não é organizado, a gente não consegue realizar eventos de maior monta, com maior repercussão em Porto Alegre. Então, o convênio que nós assinamos com o Convention Bureau, ele vai procurar mapear todos os locais onde a prática esportiva ela é possível, seja ela de futebol de campo, futebol de salão, de futebol 7, basquete, vôlei, handebol, atletismo, ou seja, todas as modalidades. Por quê? Porque com isto, oferecendo um cardápio completo, para tantas entidades no mundo e não só no Brasil, sim, a possibilidade de atrairmos eventos esportivos para Porto Alegre cresce muito. Nós, de certa forma, fizemos isso de forma um pouco não organizada, mas que acabou dando certo, foi trazendo para cá ao Campeonato Master, a Olimpíada Master, que vai acontecer em 2013. Do Atletismo Master. Do Atletismo Master, ou seja, nós conseguimos convencer os organizadores, e veja bem, a primeira vez que se realiza num país aqui da América do Sul, de que Porto Alegre tinha equipamentos adequados para a realização dessa importante competição. Eu tenho a convicção, Rogério, de que se nós organizarmos, montarmos isto de uma forma muito clara, uma apresentação muito clara, e colocarmos à disposição das entidades que promovem eventos esportivos pelo mundo, Porto Alegre vai acabar se tornando uma referência também nessa área. Eu não tenho dúvida alguma disso, porque Porto Alegre já é uma referência naquilo que se trabalha há mais tempo, de encontros, né, de simpósios e tudo mais. E agora, com esse foco também, nós teremos aí, sem dúvida alguma, a utilização de todos esses equipamentos, essas ferramentas que a cidade dispõe, né? Porto Alegre e também região metropolitana, que capitaliza sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas nós vamos continuar falando em esporte em seguidinha, vamos falar já sobre Copa do Mundo, não é? Como a cidade está andando para isso, se fala muito sobre o atraso do Brasil, dos estádios de futebol do Brasil principalmente, e vamos saber como é que está o estágio de Porto Alegre. Mas antes eu quero lembrar para vocês que moda masculina é na Lorde, a loja do homem elegante, no Shopping Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria. Completa coleção de inverno, de malhas, malhas de lã, malhas mistas, calças em lã, calças sociais. Tem também, né, ternos completos, como está o prefeito Fortunati, né, e a moda mais despojada um pouco como eu estou vestindo. Lorde, no Iguatemi, piso João Valig, junto à escadaria. Rogério Amaral, Entre Amigos. Você quer um carro zero? Pode ser um compacto premium super completo? Ou você prefere um sedã com muito conforto, tecnologia e desempenho? Quem sabe um campeão em design? Ou um carrão que é muito mais do que você espera? Com certeza você quer um Kia da Sun Motors. Só na Sun Motors você encontra atendimento diferenciado e sempre as melhores negociações. Kia Sun Motors, na Ipiranga 7110. O melhor da culinária portuguesa você encontra no restaurante Casa de Portugal. Venha desfrutar as riquezas da culinária de além-mar em ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Casa de Portugal. Almoço aos sábados e domingos e jantar de terça a sábado. Casa de Portugal, Avenida João Pessoa 579, fone 51 3779 7978.
Rogério Amaral, Entre Amigos. Estou conversando aqui com o prefeito da capital gaúcha, José Fortunati, querido amigo José Fortunati, e vamos continuar agora no assunto ainda do esporte, especificamente a Copa do Mundo, não é? Nós estamos em que estágio? Vamos esquecer os estádios de futebol, né? Vamos falar sobre a infraestrutura que Porto Alegre está preparando e adequando para a Copa, prefeito. Eu acho que a primeira observação a fazer, Rogério, é de que Porto Alegre vai acabar sendo a única cidade entre as 12 que não vai colocar recursos públicos para a reforma ou construção do seu estádio. Certo. Isto vai estar acontecendo em Curitiba e São Paulo, que eram as duas últimas cidades onde os estádios são privados. Mas eles buscaram uma forma em que o dinheiro público será alocado. Porto Alegre não. Então eu faço essa referência e essa ressalva, porque isso é extremamente importante, porque as pessoas dizem, o dinheiro público vai ser mal utilizado para a Copa do Mundo. Não. Em Porto Alegre, estádio será bancado pelo Esporte Clube Internacional com seus parceiros. O restante dos recursos, ele vem exatamente para quê? Para bancar obras e ações que interessam a cidade, com ou sem Copa do Mundo. Qual é a vantagem da Copa? É de que nós estamos organizando uma série de obras que não sairiam, porque nós não teríamos recursos, os recursos não seriam alocados para a cidade, não seriam colocados à disposição da cidade, se a Copa do Mundo não acontecesse em Porto Alegre. Então nós estamos com, como exemplo, 10 grandes obras de mobilidade urbana. Avenida Tronco, duplicação da Avenida Beira Rio, os 3 trincheiras e 2 viadutos, são 5 obras de arte na terceira perimetral e assim por diante. Isto só vai acontecer porque nós somos escolhidos cidades da Copa do Mundo. Aí eu te pergunto o seguinte, Rogério, é importante ou não para a cidade que a gente construa as 5 obras de arte na terceira perimetral? Fundamental. Fundamental. Tem a ver com a Copa? Não. Mas nós conseguimos, graças à Copa do Mundo, buscarmos recursos para que isso fosse realizado. Isso é importante que se esclareça. Algumas dessas obras estavam na previsão de serem realizadas, como a Avenida Tronco, por exemplo. Há 40 anos. Todas as obras que nós estamos realizando, todas, sem exceção, estavam previstas já no plano diretor. Avenida Tronco há 40 anos. A terceira perimetral, eu era vice-prefeito na outra vez com o prefeito Raul Pontes, quando construiu-se a terceira perimetral. Estas 5 obras de arte não foram construídas porque na época houve uma aproximação entre o real e o dólar, e o financiamento era em dólar, então faltaram recursos. Nós estamos buscando nesse momento fazer o que era para ter sido feito lá atrás, e por um problema de contabilidade das finanças, acabou não se conseguindo. A Avenida Severo Dúlios, que fica atrás do aeroporto, uma obra fundamental para que a gente possa pegar, especialmente, o trânsito pesado, caminhões, caminhonetes de carga, e fazer com que passem por trás do aeroporto e não pela frente, aí onde tem a estátua do laçador, retirando grande parte do fluxo. A Avenida Beira Rio, que vai passar pelo lado do Esporte Clube Internacional. Alguém duvida que é uma obra essencial para a cidade? Se nós passarmos lá pelo final da tarde na Avenida Beira Rio, ela está completamente congestionada no horário do pico. Então a duplicação é extremamente importante. Ou seja, eu poderia continuar citando e as pessoas vão ver que todas as obras que estão sendo pensadas para a Copa, na verdade, elas já estavam pensadas. O que a Copa fez? Ela possibilitou que a gente organizasse, buscasse recursos que são via financiamento da Caixa Econômica Federal. Nós vamos pagar, mas com prazo de carência maior, prazo de pagamento maior, juros menores. E isso acontece pelo evento, pela Copa do Mundo. Eu estive... Essas facilidades. E cito sempre como exemplo, eu estive no início do ano, passando 15 dias de férias lá em Garopaba. E aí, quase final da noite, assisti uma entrevista... Conseguiu tirar férias, prefeito? 15 dias. Não, 10 dias, aliás, 10 dias. 10 dias. Fugi de Porto Alegre, 10 dias. Aí assisti uma bela entrevista com um professor emérito da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Magalhães, e ele fazia uma retrospectiva do ano de 2010, nós estamos recém iniciando o ano, e projetando 2011. A coisa que ele mais lastimava, entrevista lá de Florianópolis, o fato de Florianópolis não ter sido escolhida. E aí ele dizia, o que nós perdemos de oportunidade? Então eu fico um pouco impressionado, porque quem perdeu a chance de sediar a Copa do Mundo, hoje lastima enormemente. E nós que estamos tendo a chance de investirmos muitos recursos, modernizarmos a cidade, as pessoas ainda não valorizam o evento. Porque passa a ideia, não, vai ter corrupção.
Porto Alegre, nós temos uma tranquilidade de dizer, as obras todas elas serão fiscalizadas pelo Conselho do Orçamento Participativo, que são lideranças populares eleitas nas comunidades, que fiscalizam as obras em Porto Alegre, estarão no portal da transparência, o nosso portal é um exemplo para o país, estão lá com todos os dados, todos os números, acesso aberto total ao Tribunal de Contas, Ministério Público, aqui não tem o que se esconder. Então, vamos deixar de puxar para baixo, muito essa mania nossa, de puxar as coisas para baixo, vamos apostar que não vai ter desvio, não vai ter corrupção, ao contrário. A Copa do Mundo vai trazer para Porto Alegre, não quero me referir às outras cidades, coisas muito boas. Mas indiretamente também para as outras cidades e talvez indiretamente para outras obras também em Porto Alegre. Com certeza. De iniciativa privada. Quem sabe, o Cais do Porto deslancha de uma vez aí. Exatamente. Tu lembras de uma obra fantástica. Há quantos anos o porto-alegrense sonha com a revitalização do Cais Mauá? 30 anos no mínimo que se fala. Daí para mais. Ou para mais, da revitalização do Cais Mauá. Hoje o Cais Mauá não tem mais atividade portuária, a atividade portuária foi para o Cais Navegantes, então ele está lá, é um elefante branco, com armazéns tombados pelo patrimônio histórico, que não pode fazer nada, o muro simplesmente divide e ninguém consegue acessar. Pois bem, nós estamos aguardando pura e simplesmente a liberação do governo federal para que governo estadual, governo municipal, nós possamos encaminhar os projetos e a licitação que já foi feita, nós já temos um consórcio Jaime Lerner com os espanhóis que revitalizaram o Cais de Barcelona, eles vão revitalizar essa área. Como é que nós conseguimos avançar? Graças à Copa do Mundo. Sem dúvida. Aliás, o Cais de Barcelona que foi revitalizado para a Olimpíada de Barcelona. Exatamente. Então, as pessoas nós podia ter revitalizado sem Copa. Não é verdade. Como é um projeto complexo, na verdade, nós só conseguimos fazer com que a Câmara de Vereadores aprovasse, com que a sociedade aceitasse o projeto com rapidez por causa da Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem um aspecto interessante que as pessoas não estão se dando conta. Como ela tem data, ela acontece em junho de 2014, as obras, elas obrigatoriamente têm que ficar prontas antes disso. Então, a própria máquina pública está trabalhando muito mais depressa, nós temos calendário para cumprir, nós temos um cronograma a seguir. Então, a cidade vai acabar se transformando num espaço menor, graças à Copa do Mundo. E vamos nesse cronograma que a gente vai depois saber, por exemplo, a Avenida Tronco, a duplicação do Beira-Rio, como é que está. Eu lembro para vocês que aqui no centro nós estamos produzindo o programa na prefeitura, no gabinete do prefeito. E aqui próximo nós temos o restaurante Moeda no Santander Cultural, que todas as sextas-feiras tem uma feijoada que vale a pena. Sexta-feira já está chegando o fim de semana, não é? Então você pode já relaxar um pouco mais no almoço e curtir a feijoada do restaurante Moeda aqui no Santander Cultural, no centro de Porto Alegre. Aliás, centro que está sendo revitalizado, né? Está muito bonito aqui, já no entorno do mercado público, chalé da Praça 15, vamos falar em seguidinha sobre isso. Rogério Amaral, Entre Amigos. Pra mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar economizar é comprar bem graúda, Bem saudável. bem assados. bem divertido! Economizar é comprar Bem, Rogério Amaral, Entre Amigos. Falamos aí, no finalzinho do bloco anterior, sobre essa revitalização do centro da cidade. E agora, desde a última segunda-feira, inclusive, já se pode, depois das 18 horas, uma coisa assim, estacionar ali no Largo Glênio Pérez. Ou seja, valorizando ali o mercado público, o chalé da Praça 15. E o mercado ampliou o horário de atendimento. Ele fica agora até às 8 horas. Isso é muito importante. Qual era a reclamação que era justa dos permissionários do mercado público? Não adianta a gente ficar até mais tarde, porque como não tem local de estacionamento, a gente perde a clientela. Claro. Quem sai do trabalho às 6 horas, vai direto para casa e acaba não parando. Então nós estamos permitindo, isso é importante que o telespectador saiba, que as pessoas estacionem sobre o Largo Glênio Pérez a partir das 6 horas da tarde. Então, cara, o profissional liberal, o trabalhador pode sair do seu trabalho, vir diretamente ao mercado público, estacionar, fazer as compras,
tem 2 horas para fazer compras e depois ir para casa. Vai agregar uma nova clientela também. Sem dúvida nenhuma. Vai agregar uma nova clientela. Os permissionários estão extremamente satisfeitos com isso. Aliás, o mercado público foi muito revitalizado com gestões feitas pela terceira geração. Como eu disse para eles, é uma piruada administrando a Associação dos Permissionários, pessoal muito empreendedor, muito querendo realmente modernizar, sem descaracterizar o mercado público, que é muito importante. Além disso, nós estamos com o chalé da Praça 15, como se diz popularmente, bombando. Já foi reformulado? Está pronto, ele está com uma nova ala. Então nós mantivemos a ala antiga, que é a ala histórica, de acordo com os padrões do patrimônio histórico, e nos fundos foi construída uma ala nova. E que valorizou, me permita, inclusive o antigo abrigo dos bondes. Exatamente. Que tinha ali, que ficou bem próximo junto dessa ala nova do chalé. Que está totalmente revitalizado. E em pouco tempo, falando nisso, nós teremos a reabertura da Galeria Chaves, que aliás vai ficar um outro brinco, está sendo completamente reformulada. Então o centro começa a desencadear uma série de atividades. Aqui, eu aponto para cá para que o telespectador tenha uma ideia, nós temos a estação central do Transurb, do nosso metrô. Pois bem, assinamos com a Caixa Econômica Federal e com o Transurb um projeto da construção literalmente sobre a Estação Mercado, que é uma estação chata, né? Quem conhece? Nossa pirâmide do Louvre. Exato. Que não vai ser uma pirâmide, vai ser uma abóboda. Linda. Ela troca de cores durante a noite, vai ser um novo espaço de atração turística. E continuando para cá, já que o senhor apontou para cá, nós temos a Praça da Alfândega agora, que vai ser entregue também, reformulada. Com certeza, as obras estão andando muito. Qual é a restauração que nós estamos fazendo na Praça da Alfândega? Nós estamos resgatando o que era a Praça da Alfândega na década de 40, 50 de Porto Alegre. E um aspecto que me parece importante é que ela vai estar mais iluminada e arejada, sem descaracterizar, evidentemente, as árvores, a vegetação toda que tem ali. Nós tiramos várias árvores que não eram árvores nativas, tinham sido plantadas sem critério. Sim, aleatoriamente. Então, aleatoriamente, aí fechou a praça. Fechou a praça, ficou uma praça escura, perigosa. Então os biólogos, engenheiros agrônomos fizeram um grande estudo e acabaram mantendo aquelas árvores que são nossas, que são tradicionais, jacarandás, enfim, são várias árvores que pertencem e que estavam lá na década de 40 e 50. Então a praça vai ficar uma beleza. Deve ficar pronta, pelo menos, grande parte dela para a Feira do Livro em novembro, e totalmente entregue à cidade no início do ano que vem. E aí entra essa campanha Eu Curto, Eu Cuido, que foi lançada agora na semana anterior, não é? E também num conjunto, eu diria, num contexto das ações da Prefeitura, como a coleta automatizada, não é? A questão das calçadas, que entra, né, na campanha também. Rogério, se a gente não estiver atento ao dia a dia da população, à prestação de serviço, não adianta pensar em grandes obras. As duas coisas têm que estar no mesmo nível. Obras preparando a cidade para o futuro e qualidade do serviço público. O que nós estamos fazendo? Colocando containers. São 1.100 containers que serão distribuídos inicialmente em 11 bairros da cidade, aqui no entorno do centro histórico. E o indivíduo poderá depositar 24 horas por dia o seu saco de lixo dentro desse container. E esse container é só substituído, não tem a manipulação do lixo. O caminhão vem, apanha o container, faz o despejo dentro do caminhão e devolve. A cada 3 dias vem um outro caminhão e faz a limpeza. É um processo completamente automatizado, sem cheiro. O container ele é de aço, então ele com isso tem uma proteção maior, ele é fantástico. E a gente pede que as pessoas colaborem. Caminhe um pouco, cada container vai estar em torno de 50 metros de distância. Bom, caminhe um pouco, mas coloquem um saco de lixo dentro do container. E a cidade vai ficar exemplarmente limpa nesse aspecto. Sem dúvida. E o segundo grande projeto, que logo em seguida, daqui umas 2 semanas estaremos lançando, é o Calçada Segura. Quem anda pela cidade já percebeu, e eu ando muito pela cidade, que as nossas calçadas realmente estão deixando a desejar, especialmente as pessoas idosas, cadeirantes, pessoas com deficiência reclamam muito das nossas calçadas, com justa razão. Nós trabalhamos quase um ano. Hoje a secretária Ana Pedini assumiu essa função e nós estaremos anunciando um programa que tem uma parceria do Ministério Público para revitalizar as calçadas na cidade. Vamos fazer uma grande campanha de esclarecimento à opinião pública, vamos buscar os lojistas, comerciantes,
Todo mundo que tenha, obviamente, condições de fazer uma reforma adequada na calçada, o poder público vai fazer as suas reformas, as calçadas nossas são de nossa responsabilidade, mas acima de tudo vamos chamar o cidadão. Para aquele que tem a sua casa, lá tem uma pequena calçada, ele faça a conservação dessa calçada. Que não adianta, eu passo em algumas casas, casas magníficas, valendo milhões e na frente calçadas mal cuidadas. É o cartão de visita. Quem chega na casa de alguém, está lá a calçada e o cartão de visita. É isso que eu ia falar, não é só a questão funcional, vamos dizer, da calçada, mas também do aspecto da calçada. Exato. Que passa a ser um outro visual, né, complementando, vamos dizer, o da residência. Por isso nós também. lançamos a campanha Eu Curto, Eu Cuido. Ou seja, o Porto Alegrense ama Porto Alegre. Aliás, é um dos povos que mais defende a sua cidade. Mas se ele ama a cidade, ele naturalmente tem que curtir a cidade. Ele curte, ele vai para o Parque da Redenção, vai para o Brick, enfim, tudo isso que a gente conhece. Bom, mas se eu amo e curto, eu tenho que cuidar. Do meu espaço inicialmente. Do meu espaço. Não posso jogar lixo na rua, não posso pichar, não posso depredar, não posso deixar a calçada em má situação. Essa é a campanha que nós lançamos. Nós queremos, Rogério, que a prefeitura cumpra com as suas obrigações. E o cidadão deve continuar cobrando da prefeitura o serviço de qualidade. Mas não adianta cobrar da prefeitura se ele não colaborar. É como numa família de 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Não adianta a mulher, que normalmente é ela que cuida da casa, se esforçar, se esbaldar, fazer o possível para cuidar bem da casa, se o marido e os 2 filhos jogam toalha no chão, jogam meia não sei aonde, enfim, todo mundo tem que estar integrado nesse cuidado. E isso tem muito também, né? Tem muito. Então, o exemplo começa em casa, tem que continuar. Começa dentro de casa e vai para fora de casa. Exatamente. Prefeito José Fortunati, um grande abraço, uma alegria imensa em tê-lo mais uma vez aqui no programa. Minha alegria. Né? E Parabéns cada pelo vez teu mais, trabalho. né, continue aí contando com aquilo que for possível da gente também cooperar. Tá muito certo? Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém. E para vocês uma ótima semana, até o próximo programa, sempre lembrando que este programa e os outros também estão no meu site de web TV, www.rogerioamaral.com.br, você assiste todos os programas. Até mais. Rogério Amaral, Entre Amigos. Oferecimento Zafari. Economizar é comprar bem.